Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar o dano moral decorrente de acidente de trabalho. Após a emenda constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, a qual inseriu no artigo 114 da Constituição da República, o inciso 6º, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, era óbvio que as ações de dano moral decorrente de acidente de trabalho também seriam da competência da Justiça do Trabalho. Se o dano moral decorrente da relação de trabalho se insere na competência da Justiça do Trabalho, pela mesma razão, as ações de reparação de danos morais decorrentes de acidentes de trabalho também deveriam ser da competência da Justiça do Trabalho. Ocorre que, logo após a emenda 45, o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente no dia 9 de março de 2005, no julgamento do recurso extraordinário 438.639, relator ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo reconheceu que a competência para julgar o dano moral decorrente de acidente de trabalho seria da Justiça Comum Estadual. Na ocasião, um dos argumentos foi de que uma única justiça deve ser competente para julgar as ações, para que se evitem decisões conflitantes. E como a Justiça Comum Estadual detém competência para julgar as ações de acidentes de trabalho, tanto as ações acidentárias deveriam ser da competência da Justiça Estadual, como as ações de acidente de trabalho, como as ações de reparação de danos morais decorrentes de acidente de trabalho, também deveriam ser da competência dessa mesma Justiça Comum Estadual. Esse foi o fundamento do ministro relator Ricardo Lewandowski no julgamento desse recurso extraordinário 438.639. Isso representou uma grande decepção às expectativas de todos aqueles que defendiam a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de reparação de danos morais decorrentes de acidente de trabalho. Foi um verdadeiro balde de água fria. Pois bem, antes de explicar o desdobramento desse julgamento, é importante lembrar que o acidente de trabalho está previsto na Lei 8.213 de 1991, a Lei de Benefícios da Previdência Social. E nessa Lei 8.213 de 1991, nós vamos encontrar a definição do acidente de trabalho no seu artigo 19. O artigo 19 da Lei 8.213 de 1991 diz: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa
ou do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Esse é o acidente de trabalho típico, previsto no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991. No artigo 20, o legislador trata do acidente de trabalho por equiparação. Então, por equiparação, o legislador apresenta as chamadas doenças profissionais e as doenças do trabalho. Doenças profissionais, artigo 20, inciso 1º, são aquelas produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E doença do trabalho, diz o artigo 20, inciso 2º, é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1º. E lá no artigo 21, traz várias situações equiparadas a acidente de trabalho. Então, várias situações que, se ocorrerem, serão acidentes de trabalho por equiparação. É aqui no artigo 21 que nós vamos encontrar uma série de condutas, né? De situações que podem ocorrer e que, uma vez tendo ocorrido, caracterizarão acidente de trabalho por equiparação. O acidente de trabalho é matéria de direito da Seguridade Social. É nessa disciplina, Direito da Seguridade Social, que se estuda o acidente de trabalho. No direito do trabalho e no direito processual do trabalho, o que nós temos que ter em mente é a responsabilidade do empregador no acidente de trabalho. E lá no artigo 7º, inciso 28 da Constituição da República, é que nós vamos encontrar essa responsabilidade. Inciso 28 do artigo 7º da Constituição da República. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, quando ocorrer acidente de trabalho, o empregador só será responsabilizado se este, o empregador, tiver concorrido para acidente de trabalho por dolo ou culpa. Não havendo dolo e nem culpa do empregador no acidente de trabalho, não há que se falar em ação de reparação de danos morais decorrentes de acidentes de trabalho. A ação de reparação de danos morais decorrente de acidentes de trabalho é uma ação que visa responsabilizar o empregador pelo acidente que o empregado sofreu. E esse empregador só pode ser responsabilizado se agir com dolo ou culpa. Dolo, vontade livre e consciente de praticar o ato. Se o empregador concorreu de forma livre e consciente para que o acidente de trabalho se consumasse, tendo ocorrido o acidente de trabalho por dolo do empregador, o empregador será responsabilizado.
Se não houve dolo, mas ocorreu o acidente por culpa, em qualquer das três modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, o empregador também será responsabilizado. Então, o empregador só vai responder por danos morais decorrentes de acidente de trabalho se houver dolo ou culpa no acidente. Então, se houve dolo ou se houve culpa do empregador no acidente de trabalho, este empregador deve ser responsabilizado. Artigo 7º, inciso 28 da Constituição da República. Essa ação de reparação de danos morais decorrentes de acidente de trabalho será proposta pelo empregado que sofreu o acidente ou pelos seus sucessores, na hipótese de falecimento do empregado, ou, mesmo que não tenha morrido, se não tiver ele mais capacidade para agir, para exercer os próprios atos. Imaginemos que, em decorrência do acidente, o empregado fique em coma, não tenha mais condições de expressar a sua vontade. Neste caso, será nomeado um curador para representá-lo. Pois bem, nessa ação proposta pelo empregado ou pelos seus sucessores, em face do empregador, a competência para julgá-la deveria ser da Justiça do Trabalho. Voltemos ao julgamento de 9 de março de 2005, no Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário número 438.639. O ministro Ricardo Lewandowski, neste recurso extraordinário, entendeu que um único órgão deveria julgar tanto a ação de acidente de trabalho quanto a ação de reparação de danos morais decorrente de acidente de trabalho. O argumento foi de que era necessária a chamada unidade de jurisdição, ou seja, um único juízo julgaria as duas ações, e assim deveria ocorrer para que não houvesse conflito nas decisões, conflito que existiria se na ação de acidente de trabalho o acidente de trabalho não fosse reconhecido, e na ação de reparação de danos morais decorrentes de acidente de trabalho fosse deferido o pedido de reparação de danos morais decorrente de acidente de trabalho, acidente este não reconhecido pela justiça que julgou a ação acidentária. Realmente, neste caso, haveria um conflito. Mas veja bem, tramitando a ação acidentária na justiça comum e tramitando a ação de reparação de danos morais na Justiça do Trabalho, só haveria a hipótese de decisão conflitante se na ação de reparação de danos morais decorrente de acidente de trabalho o empregador estivesse negando a existência do acidente de trabalho. Se o empregador não está negando a existência do acidente de trabalho, se está em discussão apenas a sua responsabilidade no acidente por agir com dolo ou culpa, não haveria decisão conflitante. Agora, se houvesse essa discussão, se o empregador estivesse alegando que não houve acidente de trabalho, a solução estaria no próprio Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da ação quando a decisão de mérito depender de outra decisão em outro processo. Hipótese hoje contemplada no artigo 313 do Código de Processo Civil de 2015 e que antes
na época do julgamento do recurso extraordinário 438.639, era prevista no artigo 265 do Código de Processo Civil de 1973, com a mesma redação. Artigo 313 do CPC de 2015. Suspende-se o processo. Inciso 5º. Quando a sentença de mérito, a linha A, depender do julgamento de outra ação ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Seria o caso, havendo na contestação apresentada na Justiça do Trabalho alegação de que não houve acidente de trabalho, a ação de reparação de danos morais decorrente de acidente de trabalho ficaria suspensa, aguardando o julgamento da ação de acidente de trabalho, tramitando no juízo civil. Artigo 313, inciso 5º, a linha A do CPC de 2015. Na ocasião, artigo 265, inciso 5º, a linha A do CPC de 1973. Mas na ocasião, este argumento não foi invocado por nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a decisão foi de acompanhar o relator, no sentido de que a competência para julgar o dano moral decorrente de acidente de trabalho também seria da Justiça Comum Estadual, a qual possui competência para julgar as ações de reparação de dano, a qual possui competência para julgar as ações de acidente de trabalho, conforme previsão do artigo 109 caput da Constituição da República. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi um verdadeiro balde de água fria na cabeça de todos os defensores da competência da Justiça do Trabalho para julgar o dano moral decorrente de acidente de trabalho. Isso provocou uma reação da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. A ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, se insurgindo contra esse julgamento, encomendou pareceres de juízes do trabalho. E dois pareceres importantíssimos foram elaborados. Um deles, do então desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, que depois tornou-se ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O jurista Sebastião Geraldo de Oliveira é um dos maiores pesquisadores do tema responsabilidade do empregador decorrente de acidente de trabalho. Ele elaborou um parecer defendendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de dano moral decorrente de acidente de trabalho. Outro parecer encaminhado à ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, foi do juiz do trabalho Reginaldo Melhado, doutor em Direito, professor de Direito
no Paraná, e Juiz do Trabalho. Ambos os pareceres defendendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de reparação de danos morais decorrentes de acidentes de trabalho. De posse desses pareceres, o então presidente da ANAMATRA, na ocasião, foi ao Supremo Tribunal Federal e conversou com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, dando-lhes cópia dos pareceres. E algo inédito aconteceu, algo que eu nunca tinha visto. O Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento em tempo recorde. Aquele recurso extraordinário, 438.639, que disse competir à Justiça Comum Estadual julgar as ações de reparação de danos morais decorrentes de acidentes de trabalho, teve julgamento no dia 9 de março de 2005. No dia 29 de junho de 2005, apenas 3 meses e 20 dias após o julgamento do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal rediscutiu a matéria no conflito de competência 7.204, dígito 1, de Minas Gerais. E neste conflito de competência, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de reparação de danos morais decorrentes da Justiça do Trabalho, após a emenda 45, a qual inseriu, no inciso 6º do artigo 114, a competência para julgar as ações de reparação de danos morais e materiais decorrentes da relação de trabalho. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal sumulou a matéria. O tema é objeto da súmula vinculante número 22. A súmula vinculante número 22 diz: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da emenda constitucional número 45. Então, na súmula vinculante número 22, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações de reparação de danos morais decorrentes de acidente de trabalho. Aquelas ações que já estavam tramitando na Justiça Comum, mas que ainda não possuíam decisão de mérito, também seriam enviadas para a Justiça do Trabalho. Aquelas que já tinham decisão de mérito continuariam na Justiça Comum e lá seriam executadas. Antes da súmula vinculante 22, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da súmula 392. A súmula 392 é aquela que trata da competência para julgar o dano moral, né? Que foi objeto de análise no vídeo anterior. Na verdade, a súmula vinculante 22 é de 2009. A atual redação da súmula 392 do TST é posterior. Então, após a súmula vinculante número 22, o TST alterou a redação da súmula 392, que trata da competência para julgar o dano moral e material decorrente das relações de trabalho,
contemplando nesta mesma súmula também a competência para julgar o dano moral decorrente de acidente de trabalho. Passando a súmula 392 a ter a seguinte redação: dano moral e material, relação de trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Nos termos do artigo 114, inciso 6º da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Então, mesmo que o empregado tenha falecido, não figurando mais o empregado no polo ativo da reclamação trabalhista, mas figurando os seus sucessores, né, ou dependentes, a competência continua sendo da Justiça do Trabalho. Então, nós vamos ter que verificar as competências diversas envolvendo este tema. Então, veja bem, a Constituição da República, lá no artigo 109, quando trata da competência da Justiça Federal, ela diz, 109, aos juízes federais compete processar e julgar, primeiro, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Qual que é a regra? Toda vez que a União Federal, toda vez que alguma autarquia federal ou uma empresa pública federal forem autoras em uma ação, forem rés em uma ação ou forem interessadas, a competência para julgar essas ações será da Justiça Federal. Essa é a regra. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é uma autarquia federal e, portanto, as ações propostas pelo INSS em face do INSS ou que tenham o INSS como interessado são da competência da Justiça Federal. Essa é a regra. É por isso que as ações nas quais se pleiteia benefício previdenciário, ação na qual se pleiteia aposentadoria, revisão de aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, nessas ações nós vamos ter, de um lado, no polo ativo da ação, o segurado ou o dependente. Segurado é aquele que contribui para a Previdência. Do outro lado, nós vamos ter o INSS. Essa ação é da competência da Justiça Federal. O INSS figurando como autor, como réu ou interessado. Há uma exceção aqui. O parágrafo 3º do artigo 109 permite que o segurado ou dependente proponha as ações previdenciárias na Justiça Estadual comum, se onde ele residir não existir vara da Justiça Federal. É uma exceção. Parágrafo 3º do artigo 109. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários,
as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. E, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Federal, Estadual. Então, o parágrafo 3º do artigo 109 permite que o segurado proponha as ações previdenciárias em face do INSS na Justiça Estadual, se onde ele residir não houver vara da Justiça Federal. Mas o recurso não irá para o Tribunal de Justiça. O recurso contra a sentença do juiz do trabalho que julgou esta causa irá para o Tribunal Regional Federal, parágrafo 4º do artigo 109 da Constituição da República. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juízo de primeiro grau. Então, mesmo que o juiz de direito julgue essa ação, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 109, que lhe dê competência, o recurso não será para o Tribunal de Justiça, mas para o Tribunal Regional Federal, a que pertencer aquele estado no qual o município, a comarca, está situado. Aqui é competência da Justiça Federal para julgar a ação previdenciária. É a primeira parte do artigo 109, inciso 1º da Constituição da República. Mas lá no 109, inciso 1º, há exceções. Mesmo que haja interesse da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal, não será da competência da Justiça Federal o julgamento das ações de falência. Falência é julgada na Justiça Estadual. Também não será da competência da Justiça Federal o julgamento das ações de acidente de trabalho. As ações acidentárias são julgadas pela Justiça Comum Estadual. Isso é histórico. E por que é assim? O julgamento dos acidentes de trabalho na Justiça Estadual decorre do maior acesso à justiça. O número de varas da Justiça Federal é muito reduzido no Brasil, enquanto que o número de varas da Justiça Estadual é mais abrangente. Quase todos os municípios possuem uma vara da Justiça Estadual. Se não há vara da Justiça Estadual em determinado município, esse município pertence à competência territorial de algum outro município próximo. Mas o número de varas da Justiça Federal é bem reduzido. Então, para facilitar o acesso à justiça, o legislador sempre optou por conferir à Justiça Estadual a competência para julgar as ações acidentárias, nas quais teremos de um lado o segurado e de outro lado o INSS, a autarquia federal. Não é competência da Justiça Federal, porque não está na regra do inciso 1º, primeira parte, está na exceção, exceto as ações acidentárias. Também o inciso 1º excepciona aquelas matérias de competência da Justiça Eleitoral e aquelas de competência da Justiça do Trabalho, mesmo que haja interesse da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal. E aqui também, no caso da ação de reparação de danos morais decorrentes de acidente de trabalho, nós não teremos o INSS, autarquia federal, figurando como parte. Teremos como parte o empregado, autor da ação, e o empregador, o réu, o empregado, reclamante, o empregador, reclamado, ou o ex-empregado reclamante e o ex-empregador reclamado,
ou os dependentes, os sucessores do empregado que faleceu no acidente de trabalho, como reclamantes, e o ex-empregador como reclamado. Competência típica da Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso 6º da Constituição da República, súmula 392 do TST, súmula vinculante número 22 do Supremo Tribunal Federal. Até o próximo vídeo.